Então vamos à palavra do Senhor? Amém? Nessa manhã tão especial, no nosso culto de ceia, nós iremos trabalhar sobre o tema de família. E eu te convido agora a orar comigo e que você agora abra bem o teu coração. Bem, Deus é família. Deus ama a família. Deus ama o casamento. Deus ama essa relação que é criada em um lar especial. Um lar onde há respeito, um lar onde há amor, um lar onde há doação, um lar onde há troca. Troca dessas coisas positivas. Doamos amor, recebemos amor. Doamos respeito, recebemos respeito. Doamos fidelidade, recebemos fidelidade. Isso é família. Isso é projeto de Deus. Tudo que foge disso não é família. Pode ser até um projeto aparentemente de família. Então, nessa manhã, vamos orar para que Deus realmente abençoe o nosso momento. Abençoe as nossas famílias. Abençoe as nossas vidas. Se você já vive uma vida abençoada pelo Senhor, que Deus possa te acrescentar muito mais. E se você não tem um lar ou uma família abençoada, então essa é uma boa hora para você falar: Senhor, abençoa a minha família, abençoa o meu casamento, abençoa a minha relação com os meus pais, a minha relação entre os meus irmãos, a minha interação com esses que o Senhor me deu como um projeto para sempre nessa existência. Olha que coisa linda. Família é projeto para sempre nessa existência. A ruptura desse projeto, presta bastante atenção, a ruptura não é projeto de Deus. E quando Deus cria Adão e Eva, Ele cria algo por uma jornada até que a morte os separe. É esse o projeto. Então vamos orar? Amém? Convido toda a igreja agora a fechar os olhos, curvar a cabeça. Aleluia. Amado Deus, nessa manhã abençoa a nossa vida. Abençoa essa família local, a Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos. E cada família que representa essa igreja local. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que hoje adentrarão no hall de membros. Tenha misericórdia daqueles que o Senhor chamará futuramente. E tenha misericórdia desses que já estão conosco há algum tempo, há alguns anos, ou quem sabe alguns como desde a fundação dessa igreja. Tenha misericórdia daqueles que lideram, daqueles que cuidam dessa igreja, começando da minha vida e da minha família. Tenha misericórdia de cada ministro. Tenha misericórdia. E tudo que não procede do Senhor contra as nossas vidas, que caia por terra em nome de Jesus. Assim como Tu, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, se fazem um. Ó Deus, eu sei que o projeto família é um projeto que nasce no Teu coração, porque Deus é família. Ensina-nos a viver a dimensão que o Senhor espera para cada um de nós. E realiza o Teu querer na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Como é praxe, que ninguém converse, todos prestem atenção, que as crianças e os demais permaneçam nos seus lugares. Nessa manhã, falando de família, eu não quero entrar aqui especificamente só no casamento, mas eu quero abrir a todos, porque eu acredito que todos nós temos áreas para melhorar. E ontem eu estava num jantar, numa visita que eu fiz na casa de um irmão, o irmão Fabiano e a irmã Ju, nos recebeu, e ali ele contou uma fala de um pastor
um empresário que viajava o Brasil todo, tanto como empresário como pregador, e ele tinha muitas tarefas, ele não tinha tempo para a sua família. E um dia o filhinho dele perguntou: papai, quanto é assim um dia seu? Né? Porque papai não, né, ganha bastante dinheiro, né, papai? Papai disse: sim, ganha. E aí o pai deu um número de quanto era o dia dele, o dia do salário dele. Aí o menino foi no quarto, pegou o cofrinho, filho de rico tem cofrinho, né? Filho de pobre, pai e a mãe assaltam o cofrinho. Não é? Filho, pega lá o cofrinho que acabou o dinheiro do pai. E aí, falo isso brincando, né? Porque ele chegou assim com o cofrinho, bem abastado, e falou: tá aqui, papai, o seu dinheiro. Mas para que isso, filho? Não, porque eu quero comprar um dia seu, para o senhor ficar comigo. Tá pago o seu salário. Uau! Quando ele falava isso, eu refletia e começávamos a conversar, e ele mesmo disse que ouviu isso numa palestra, e ali ele começou a refletir sobre a vida dele, falando: olha, eu estou em débito com a minha família, eu estou em débito com a minha esposa, eu estou em débito com os meus filhos. E é interessante que Deus, no seu projeto de família, Ele deseja que o pai não fique em débito, que a mãe não fique em débito, e os filhos não fiquem em débitos com relação à mãe e o pai, e com relação aos próprios irmãos, e os pais com relação aos filhos. Esse exercício parece ser um exercício simples, mas é um exercício muito complicado, principalmente nos nossos dias de redes sociais e de geração tecnológica. Você já se encontrou assim, por exemplo, na sua sala, com 5 pessoas e todo mundo conectado, mas ninguém conversando, e quando conversa, conversa até pelo celular? É uma loucura. Mãe, prepara a janta, ela está do seu lado. E ela responde: já vou, filho. Já vou, filho. É uma geração zumbi, porque está conectada numa outra realidade e não está vivendo essa realidade. É interessante isso. As redes sociais têm a sua utilidade, a internet tem a sua utilidade. Alguém já disse que o mundo virtual e o mundo tecnológico é o 6º continente. E é verdade, precisamos dele, estamos familiarizados a ele, e precisamos continuar familiarizados. Recentemente saiu que uma desfila de moda foi feita por drones. Até os modelos perderam espaço para os drones. Olha que interessante. A última fashion aí, aconteceu isso, foi uma revolução, porque os drones davam até as requebradinhas das modelos, aquelas viradinhas e tal, e detalhe, tudo sincronizado, perfeitamente sincronizado. Por quê? Porque é uma nova realidade de vida, uma nova realidade. Agora, como que nós podemos interagir a tudo isso, sem se perder no meio de tudo isso? Como nós podemos viver numa sociedade que precisa produzir, todo mundo precisa trabalhar, então a gente muitas vezes levanta cedo, leva os filhos para a escola, depois vai preparar o almoço, dá o almoço, depois tem que levar para um curso à tarde, depois chega à noite à igreja e depois vai dormir tarde, levanta cedo. A gente tem que fazer muita coisa o tempo todo, porque senão a gente fica para trás. Já se sentiu assim, que você está ficando para trás? Alguém já chegou para você e já te disse assim: olha, você precisa de mais um diploma, você precisa de mais um curso, aquele seu curso está ultrapassado, aquela sua faculdade já não representa mais quase nada. E aí a gente vive com um revólver da sociedade na nossa cabeça, correndo o tempo todo, né? Muitas vezes nem
comendo corretamente, porque não dá tempo. São 15 minutos para se alimentar. 10 minutos você fica na fila para pegar a sua comida e 5 minutos tem que comer. Ou seja, nem engole direito. Uma péssima alimentação muitas vezes, quando não lanches. Porque é uma vida que corre o tempo todo e a gente parece que está perdendo as coisas e de fato a gente está perdendo. Sabe o que, irmãos? A gente está perdendo o melhor da nossa vida. Agora eu sei também que você talvez conheça aqueles que vivem em outro mundo, como se não estivesse correndo com nada, como se não tivesse hora para nada, hora para dormir, hora para levantar, hora para fazer as coisas. A mãe chega 11 horas e fala: filha, a cama. Ela disse: não, mãe, acabei de levantar, já para voltar a dormir. Parece que está no outro. Enquanto uns correm demais, outros dormem demais, outros se aventuram para o mundo tecnológico. E quando a gente vai ver a nossa relação de família, de amizade, de relacionamento, é como aquele sociólogo que escreveu um livro chamado Amor Líquido. É assim, é líquido, escorrega pelos dedos, ou quando não, é somente de relações de troca. Eu faço para receber, porque se eu fizer e não receber, está errado, porque é um grande mercado. Tudo virou um grande mercado. Virou um grande negócio. Casamento virou um grande negócio. Amizade virou um grande negócio. Igreja virou um grande negócio. As bênçãos de Deus viraram um grande negócio. E aí, pastor? E é esse o contexto que nos encontramos hoje. De famílias fracas, de famílias que têm tempo e muito tempo. Irmão, guarda essa máxima: nós temos tempo para tudo que é importante para nós. Amém? Eu aprendi com alguns pastores: quem quer, arruma um tempo. Quem não quer, arruma uma desculpa. E isso é verdade, irmãos. Pode ver, irmãos, quando nós queremos uma coisa, nós fazemos, porque o nosso querer vai na frente do fazer. E muitas vezes essa relação fragilizada de família, de amizade, de interação, de confiança, é porque há uma relação muito supérflua com relação ao que realmente vale a pena. Será que vale a pena eu gastar tempo olhando os olhos do meu filho? Será que vale a pena eu conversar honestamente com a minha esposa ou a irmã com o marido? Será que vale a pena os irmãos conversarem entre eles? Quando esse exercício é feito, irmãos, e notem bem, viu? Muitas vezes, até essa questão do diálogo, ela é muito interessante. A gente aconselhando, as nossas experiências são muito boas e enriquecedoras. Por quê? Por exemplo, de repente pegamos um casal que é meio pavio curto, como chamamos, e no casal pavio curto os dois brigam e tal, discutem, e aquilo acontece com muita intensidade. Mas geralmente na experiência do aconselhamento a gente vê que nem sempre os dois são pavio curto. Um é pavio curto, mas o outro pratica o quê? Pratica indiferença. Enquanto um fala, o outro está olhando, tá, aí se você perguntar o que eu disse, nada, porque ele só está ali fazendo de conta teatralmente que está ali. Por quê? Porque se o tranquilo, vamos chamar isso de tranquilo, se o tranquilo sinalizar que não está olhando o pavio curto, aí o pavio curto fica mais curto ainda, aí o negócio fica estranho, ele já sabe que a maneira dele é praticar uma certa, abre aspas, situação de indiferença. Então, tá? Sim, Você pensa assim, mas na realidade não está assimilando nada. Olha só, até as nossas discussões se tornaram discussões vis. E eu me refiro a vis, porque, irmão, uma discussão tem que ser discussão. Pastor, discutir errado? Não, irmãos. Você olhando lá em Atos 15, você vai ver que houve uma grande discussão por causa de alguns judeus que saíram e foram fazer confusão em uma outra igreja. Eles
voltarem. A Bíblia diz que a discussão é isso, é discutir ideias. Mas nós somos tão infantis nessa relação da discussão, que quando alguém pontua algo que não concordamos, vai para o pessoal, né? Por que você falou isso? A questão não é a ideia, a questão é a pessoalidade, ou seja, não sabemos discernir. Notem, irmãos, como Deus precisa restaurar em nós a figura do casamento, da família, porque o projeto família é um projeto que nasce em Deus. O projeto diálogo é um projeto que nasce em Deus. O projeto posicionamento é um projeto que nasce em Deus. Concluindo essa introdução, simplesmente presta bastante atenção nisso. Diante de Deus não há diferença de homem e mulher. Amém, irmãos? Agora eu queria ouvir um amém dos homens. Amém, irmãos? Amém. Não há. A sua alma não é mais preciosa do que a da sua esposa. Lembre-se disso. Talvez alguns irmãos estão tomando choque. Ô pastor, mas eu sou o cabeça. Mas diante de Deus não há diferença de alma. Não há. A única diferença que há diante de Deus é de papéis. Amém, mulheres? Amém. Quero ouvir um amém gostoso das irmãs. Amém. O homem, mesmo que alguns queiram, ele não pode gerar um bebê. Amém. 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 Glória a Deus. Alguns querem, mas não pode. Por outro lado, esse é o papel da mãe. Amém? Amém. E tem que ser assim. Notem, irmãos, a gente vive em conflitos tão antagônicos e tão intensos, que hoje o nosso problema é até como se posicionar com alguns grupos. Qualquer coisa é homofobia. É ou não é? Aí quando alguém vem com esse discurso, eu falo, cuidado, porque eu posso te processar. Aí você fala, do que? Pastorfobia. Você tem o direito de me processar, eu te processo. Não é? Religiosofobia. Você acha que eu sou uma topeira? Então me respeita, porque eu vou te processar. Tem outros que pensam como eu. Interessante, né, irmãos? Até o diálogo, irmãos. Irmãos, há uma defesa. Há uma defesa do inferno para desestruturar o projeto família. Agora presta bastante atenção, amado irmão, amada irmã, amado filhos, filhas. O projeto família é um projeto que a gente tem que encarar de frente, com coragem, com valor. E tem que poder ajustar, com responsabilidade, com maturidade e sabendo distinguir os nossos papéis. Talvez você que está me ouvindo ainda aqui, não é casado, você olha assim, pastor, eu não concordo, eu mando tanto quanto meu marido. Eu sei que você manda, irmã. Talvez você ganhe até mais do que o seu marido, e que Deus seja louvado, que você continue ganhando muito mais do seu marido mesmo. Mas a questão não é essa. Na hora que você tiver um medo crônico, quem vai te defender é o teu marido, porque é o papel dele te defender. O papel do homem é esse, de ser o lutador que luta e protege o lar, e não só a esposa e os filhos. Essa questão está tão distorcida nos nossos dias, que a mulher quer tomar a frente do marido, e quando ela toma a frente do marido, ela desfigura o papel de Deus. Os filhos vão tomar o lugar dela também, porque já que ela desfigurou, não pense vocês, irmão, que os filhos não vão desfigurar, porque vão copiar sempre tudo o que fazemos, porque o que fazemos em casa, levamos para trás. Isso é uma verdade. E aqui é bem simples. Quando a gente vê um filho peitando a autoridade de um pai ou de uma mãe, nós nos escandalizamos. Por quê? Porque é o papel de um filho obedecer. É o papel de um filho zelar. Então, queridos, nessa manhã, que Deus possa restaurar a nossa família. Que a gente possa enxergar os valores de cada um, o valor de um pai, de uma mãe, o valor de uma criança, e se posicionar nos papéis corretos. Porque Deus, Ele quer zelar pela família. E o texto bíblico que eu quero citar hoje aqui é a história do povo de Deus no Egito. Durante 400 anos, o povo de Deus foi para o Egito por uma situação realmente direcionados por Deus. Mas agora eles estavam sofrendo pela maldade de Faraó. E não só de um único faraó,
mas de várias dinastias, de vários faraós. Olha que interessante, a Bíblia vai falar que eles vão para lá com o projeto divino e de repente eles não estão mais naquele projeto. Por quê? Porque a maldade humana, ou porque o pensamento daqueles que governavam já não estavam mais sendo pensamentos corretos. Notem, no primeiro momento o faraó foi ou não foi bênção para o povo de Deus? Foi. Com quem? Com José. Na ocasião de José, na família de Jacó e em todos seus irmãos e descendentes. Então o faraó poderia continuar sendo um rei justo, digno, mesmo adorando seus deuses. Correto? Sim. Irmãos, quando nós vemos Deus muitas vezes se levantando contra uma nação, como foi no caso de Deus, destruindo o Egito e principalmente o faraó, não foi porque Deus tinha essa vaidade. Deus não é vaidoso, gente. Foi porque durante 400 anos eles escravizaram, maltrataram, mataram e fizeram coisas horrorosas com o povo hebreu. Vem cá, você que tem descendência de negro na família, você já sofreu ridicularização por causa disso? Você já sofreu preconceito por causa disso? E os seus antepassados, sua mãe e seu pai? Muito mais. E há 100 e poucos anos atrás, como era essa situação horrorosa? Agora imagine você sendo negro e vivendo um sistema de escravidão por mais de 400 anos, e o líder dessa nação continua explorando, judiando, matando, atrocidando a você e a tua geração por 400 anos. Foi por isso que Deus agora vai e tenta libertar o povo do Egito pacificamente, mas Faraó com seu orgulho e o Egito com seu orgulho não se renderam. E agora Deus então vai e levanta-se contra o Egito. E eu gostaria de dar umas figuras de linguagem aqui, porque isso é o que representa na Bíblia, no Velho Testamento, e representa para nós hoje. Faraó representa quem para nós hoje? Isso civilmente, não é? Presidente. E espiritualmente, Faraó representa quem? O diabo. Né? E o Egito representa quem espiritualmente hoje? Vamos lá, gente. O Egito representa o quê? O mundo. Não é isso? Então o Faraó representa... vamos lá? E o Egito, crianças, representa... as crianças agora. Crianças, o Egito representa... mais alto. Então... e o povo de Israel representa quem hoje, espiritualmente? Os cristãos, a igreja. Olha que interessante, a mesma relação. A mesma relação. Assim como nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não participamos dele. A voz de Deus, guarda isso. Quando Faraó foi indagado por Moisés, Faraó recebeu a seguinte advertência. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 5, 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O Egito não era um lugar de culto para os hebreus, mas lá, enquanto eles estavam na terra de Gozém, eles cultuavam a Deus. Agora Moisés e Arão vão diante do faraó e dizem: olha, a nossa saída daqui tem que ser pacífica, a gente quer sair em paz, a gente só quer ir adorar. Nos dá o direito de adorar quem desejamos. É justo, irmãos, hoje, por exemplo, ser decretada uma lei que nós não podemos adorar a Jesus? É justo isso?
ser decretada uma lei que não podemos adorar a Jesus. É justo isso? E seria justo nós, como maioria cristãos, proibirmos uma outra pessoa de cultuar ao que ela achar por bem de cultuar? Seria justo? Também não. Não, jamais. Supondo hipoteticamente que a nossa nação, e eu creio que isso é possível, aconteça um grande avivamento e sejamos 90% da população evangélica, devota, praticante. Amém? Amém. Seria justo impedir essas 10% de pessoas cultuarem o que elas querem? Não, irmãos, nós não estamos no reinado e o Brasil não é o território do Deus Todo-Poderoso no sentido como foi Israel a nação. Mesmo que consagremos essa nação ao Senhor, e tudo pertence ao Senhor, céu, terra, tudo, mas quando uma pessoa ela quer cultuar o outro Deus, a gente não direito. Aqui notem, nesse primeiro momento, Faraó queria ir para adorar. O que eu quero te dizer nessa manhã aqui tão especial, igreja, nessa palestra de família? Faraó, o diabo, o Egito, o mundo quer te impedir e me impedir que adoremos o Senhor. Notem, essa relação muitas vezes fragilizada, tecnológica. Quantas vezes a gente gasta tempo adorando a Deus de verdade com a família? Porque muitas vezes não sobra tempo. Porque afinal de contas eu tenho que atualizar todas as minhas redes sociais. Eu tenho que, senão eu fico desconectado, senão, como os adolescentes dizem, deixou no vácuo o colega. Ele viu que você está online. Ô irmãos, em nome de Jesus, seja liberto disso nessa manhã. Ô irmão, do que adianta você estar online em tempo real, no mundo tech, e não estar online na adoração a Deus? Do que adianta a gente muitas vezes estar preocupado, sabe, de interagir com dezenas de milhares de pessoas virtualmente, enquanto nós não interagimos presencialmente com aquele grupo que convivemos diariamente? Ó querido irmão, espero em Deus que nunca você ou eu possamos ser advertidos por um filho, por uma filha ou por um neto com um cofrinho dizendo: quanto que é o teu dia, papai? Quanto que é o teu dia, mamãe? Eu me lembro de um pastor que estava muito atarefado e a filha dele: pai, precisava falar com você. E aí ele dizia assim: tá filha, vai falando. Pai, é uma coisa importante. Não filha, vai falando. E ele fazendo as coisas, ele falou assim: pai, quando você tiver 5 minutos para parar e para me ouvir, eu falo o que o senhor tem, quando o senhor não tiver. Notem, irmãos, muitas vezes a gente tem 5, 10, meia hora, 1 hora, 2 horas para tanta gente, mas não tem 1 hora de diálogo com aquele que a gente convive o dia inteiro, a noite toda. Sabe aquela ideia antiga de você desligar tudo em casa, sentar na sala e hipoteticamente todos pegarem um livro e depois de lerem aquele livro, comentarem alguma coisa? Ou se não, pegarem um jogo e jogarem. Nota que fazemos isso aonde? Nas férias. Uma vez por ano, quando tem férias. Aí vamos lá, pegamos aqueles jogos, banco imobiliário, não sei o quê. Porque agora é o tempo para relaxar. Não, amados, o tempo para relaxar, o tempo para viver, o tempo para ver as coisas é todo o tempo. Amém, irmãos? Assim como a gente come muito e se alimenta mal, a gente vive muito e se relaciona mal. Eu diria, vive muito de uma forma abstrata. E eu quero te dizer que, semelhantemente ao que aconteceu com o povo de Deus no Egito, Faraó e os egípcios têm destruído as famílias de uma forma sutil e diabólica, através da correria, da superficialidade, da tecnologia. Ou seja, coisas que nos fazem bem, que devem ser úteis a nós, muitas vezes nós não sabemos administrar. Mas esse é o problema nosso, geralmente de pessoas.
Por exemplo, irmão, quem é que não gosta de viajar? Quem é que não gosta de trocar de emprego? Quem é que não gosta de ter um aumento de salário? Quem é que não gosta de dinheiro? Eu não conheço uma pessoa assim. E se eu conhecer ou você, me leve para o meu gabinete porque tem algum problema, amém? Por que eu estou falando isso? Quantas são as vezes que a gente ora tanto para Deus nos abençoar? E aí Deus nos abençoa e de repente, aquilo que era a bênção de Deus vira agora o nosso próprio engodo. Pedimos o dinheiro, pedimos a prosperidade, e de repente a prosperidade passa a ser o quê? Uma peça hostil contra o próprio Deus e contra o próprio reino de Deus. Quantas vezes pedimos para Deus consagração para trabalhar mais na obra de Deus, pedimos um dom, Deus dá o dom e agora a gente não tem tempo mais para nada. Por quê? Porque agora eu tenho um dom de Deus e eu não tenho tempo para minha família, meus filhos, meus amigos. Eu não tenho tempo, porque eu preciso fazer a obra de Deus. Mas aí eu digo, Deus quer que morramos fazendo a obra dele? Fiquemos adoecidos? Essas neuroses são frutos da nossa imaturidade, são frutos da nossa vaidade, são frutos das nossas distrações. E em tudo isso, presta bastante atenção, sempre haverá um faraó e um Egito pronto para te seduzir e te tirar do foco, que é o caminho da adoração. Amém? A segunda coisa que o povo de Deus desejava fazer e Faraó não deixou, está lá em 7:16 e 8:1. Abra comigo. E lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Moisés chega para Faraó e falou assim: olha, nós queremos ir adorar, deixa a gente adorar. A gente só quer adorar. Faraó não deixou. Agora vem Moisés, então diz: olha, agora a gente quer servir a Deus no deserto. E aí eu te digo, Faraó permitiu eles irem? Sim ou não? O Egito deixou eles irem? Também não. Notem, irmãos, falando agora como família, sempre Faraó e o Egito, ou seja, Satanás e os seus demônios, nesse mundo, vão conspirar para que eu e você não sirvamos a Deus. Mas a nossa posição tem que ser essa, uma posição inflexível, uma posição madura, uma posição firme, dizendo: não, eu preciso me posicionar da forma correta. E eu irei me posicionar da forma correta. Por quê? Porque eu pertenço ao povo de Deus, aos hebreus. Quantas são as vezes, irmãos, que vem circunstâncias, e nessas circunstâncias o diabo coloca diante de nós coisas para que a gente não sirva a Deus. É uma escolha. E Moisés continuou pedindo. E aí ele chega, e Faraó então começa a falar para Moisés: olha, então eu vou deixar o seguinte, olha, vão somente os homens. Lá em 13:17. Vocês querem ir adorar no deserto? Vocês querem servir a Deus? Só vão os homens. E aí vem Moisés, mais uma vez guiado por Deus, e fala: olha, o projeto de Deus não é somente homens. É homens, é mulheres, é filhos, é filhas, é gado, é tudo. E aí então Moisés fala para Faraó, Faraó não quer. E aí por isso, irmãos, em cada um desses episódios vão vir as pragas. E nesse último episódio vem a última praga, que é a morte dos primogênitos. Mas sabe qual foi a resposta que Moisés deu para Faraó? Moisés disse assim para Faraó: olha só que interessante, irmãos, isso é muito lindo, porque quando a gente começa a entender essas coisas, Êxodo 10:26, olha só o que está escrito lá, Êxodo 10:26. Moisés dá uma resposta e diz:
nós não ficaremos no Egito, nós não serviremos a Faraó, todos nós iremos sair, e aqui olha o que ele disse: e também os nossos rebanhos irão conosco, e nem uma unha ficará. Guarda isso, olha que fantástico. Moisés está dizendo o seguinte: Faraó, Egito, vocês não merecem nenhuma unha minha, nenhuma unha nossa. Nós queremos adorar a Deus inteiro e total, e nós queremos tudo que é nosso inteiramente e totalmente ao Senhor, no deserto, para adorá-lo e para servi-lo, e nenhuma unha vocês merecem. Quero concluir nessa síntese da unha. Quantas são as vezes, irmãos, que a gente permite, não a unha, mas os dedos, servindo a Faraó, servindo aos egípcios, servindo com suas mãos, com seus olhos, vivendo, se perdendo diante desse Egito chamado mundo, e desse Faraó chamado demônios, sutil. E quantas vezes a nossa família está sendo, eu diria, aniquilada, porque a gente tem tempo, irmãos, para fazer tudo o que precisamos, para adorar a Deus, para servir a Deus, para viver em família, resolvermos os conflitos, gastarmos tempo. Quantas são as coisas, irmãos, que jogamos debaixo do tapete e não queremos enfrentar com humildade e com verdade? Irmãos, lembrem disso: tudo que a gente joga debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. A gente precisa pedir a ajuda de Deus em primeiro lugar. Precisamos pedir a ajuda dos pastores. Se alguns precisam de terapias, de ajudas extra igreja, vão. Tudo que você precisar para romper é importante. Sabe por quê, irmãos? Esse Egito chamado mundo e esses demônios chamado Faraó não merecem nem a tua vida. O teu casamento, a tua relação familiar, muitas vezes, quantas são as coisas que a gente está se permitindo se perder? Porque a gente põe debaixo do tapete, diz: eu não vou resolver, é assim mesmo que eu vou viver, eu não vou encarar, não vou pedir ajuda para ninguém, porque eu... E aí, irmãos, a gente vai deixando e de repente se torna uma grande bola de neve, e aí, quando as coisas vão ver, elas entram em ruptura. Eu me lembro de um escritor da revista Veja, olha só que interessante. Ele dizia o seguinte, falava para famílias, ele não é cristão, viu, irmãos? Olha que fantástico. Ele fazia muitas vezes, ele dava algumas dicas, por exemplo, assim: case de novo, mas com a mesma mulher, ou com o mesmo marido. Olha que interessante. Tipo, recomece de novo, entendeu? Não deu certo aquela parte, recomece. Mas é isso que eu quero dizer e pontuar aqui, como essas questões das unhas, dos dedos. Mas não se permita viver com nada daquilo do passado. Porque a gente fala: não, vamos casar de novo, gasta um dia, não. E ele também dizia: reforme a casa. Quanto vale um divórcio? Ele falava. Quanto vale um divórcio? Vale muito. É a ruptura de tudo que você construiu até aquele momento. Metade vai para um lado, metade vai para o outro, metade dos filhos. Quer dizer, é um prejuízo imenso. Pior projeto é o divórcio. Mas quanto vale o divórcio? Ele dizia: então, bom, faz conta, reforme a tua casa. Não foi mais barato? É muito mais barato. Reforma tudo, muda de casa. É muito mais barato. Notem, mas isso só dá certo, irmão, quando a gente realmente quer dar certo. Isso só dá certo quando a gente fala: não, eu preciso fazer da minha vida uma nova jornada, onde de fato eu adore a Deus, eu sirva a Deus, eu chame e invoque a Deus na minha casa, porque eu estou nesse Egito, mas eu não sou desse Egito. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, vai inclusive para os filhos. Muitas vezes, irmãos, a vida da família é um apoiando o outro, é um fortalecendo o outro. A família cuida da família. E essa máxima é para a igreja. Quer conhecer um crente espiritual? Ele fortalece o trabalho do outro.
Ele apoia o trabalho do outro. Mesmo quando ele não concorda, ele fala, não, tá bom, eu vou estar lá na igreja, pastor. O irmão lá, eu tive um problema com o irmão, mas não tem problema. Eu vou estar lá porque, afinal de contas, militamos no projeto que é do reino. Essas relações líquidas, de amores líquidos, de troca, não servem para a igreja, porque isso é do Egito, isso é do mundo. Quantas são as vezes que o marido tem uma discussão com a mulher, chega em casa e não tem janta? Ou vice-versa. Isso é o marido que cozinha, como alguns aqui. E quantas vezes os pais dão a dura nos filhos e os filhos se emburrecem e já começam a boicotar, por quê? Porque me chamou a atenção e eu não sou alguém que meu pai possa chamar a atenção, porque afinal de contas, quem é meu pai? Loucura. É porque a síndrome do Deus já reina nesses filhos, mas essa síndrome de Deus que reina nos filhos é uma culpa dos pais, que não educaram corretamente e endeusaram os seus filhos e fizeram deles postes ídolos, blindados, como se eles fossem Deus. Agora eles cresceram e falaram, esse negócio de Deus é bom, porque estrala o dedo, vem minha serva, me traz meu café da manhã, e ela vem. Vem meu escravo, me traz a janta, e ele vem. A toalha, me traz, e a roupa, não esquece, viu? E depois de tudo molhado, deixa em cima da cama. E a mãe reclama e fala, como você ousa erguer a sua voz? Eu só deixei a toalha molhada na sua cama, mãe. Que ignorância é essa? Precisa aumentar o tom. E ainda se faz de vítima. Irmão, mundo louco, de valores loucos, de indisciplinas. Eu digo, você tem vivido adorando a Deus? Você tem servido a Deus? Nessa minha conclusão, por isso que eu falei da unha, irmãos, o Egito não merece nem a tua unha, nem a minha unha. O Egito não merece, o teu cachorro é consagrado em nome de Jesus, amém? Lá era gado. Agora teu cachorro é teu gado, teu mascote, teu passarinho. Teu passarinho é diferente do passarinho, não é porque ele é consagrado, é teu, amém? Notem bem, irmãos, agora, como que a gente faz tudo isso, irmãos? Como a gente faz tudo isso? A gente faz tudo isso convidando Jesus para o nosso casamento. Filhos, vocês têm um dever com seus pais. Quantas vezes vocês têm orado pelos pais de vocês? Filhos, quantas vezes vocês têm orado e jejuado pelo pai de vocês? Tá bom, vai, pai e mãe não, tá bom, eu pelo líder de jovens, líder de adolescentes. Tá bom, vai, líder de jovens e adolescentes, você esqueceu. Então pelo teu pastor. Ah, tá o ciclo. Amados, quantas vezes a gente tem participado e militado nessa causa? A gente tem que chamar Jesus para reinar na nossa casa. Foi por essa razão que o primeiro milagre que Jesus faz é no casamento. Quando Jesus entra no casamento, ele muda tudo. Ele muda a estrutura. Ele muda a natureza. Ele pega o que é bom, mas não tem gosto, e transforma num símbolo de alegria. O que Jesus fez no seu primeiro milagre, igreja? Água e vinho. Aonde foi? Casamento. Casamento. Em que cidade? Que cidade? Canaã da Galileia. Notem, Deus ama o casamento. Irmão, quem vive um casamento frustrado vai viver 10 casamentos frustrados. Pode casar 10 vezes. Agora, sabe o que eu acho mais cruel nessa relação do divorciado para o novo casamento? E a igreja tem que saber lidar com isso na igreja. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que descasa muito fácil. A gente tem que ter maturidade e não incentivar a descasar. Sabe o que eu acho mais frustrante? Muitos que vivem na igreja o casamento de segunda qualidade, muitas vezes casam de novo e agora, para demonstrar para o ex ou para a ex, quer fazer tudo diferente. E aí tem um casamento digno, e aí os filhos falam assim, mamãe, se você agisse, papai, daquele jeito lá, não tinha divorciado. Ou melhor, se você agisse desse jeito, não tinha divorciado. Interessante. Muda só depois de que o caminhão vai para Pirambeira. Aí já foi para Pirambeira. Mas não adianta mais mudar.
Outros acabam não mudando e só trocam de endereço. Os valores de Deus têm que fazer parte da nossa essência para a vida toda. Amém, igreja? E aqui fica essa palavra, porque Moisés conseguiu libertar todo o povo? Sim. Moisés foi bem sucedido na libertação de toda a nação? Sim. Mas vem cá, como que era o casamento de Moisés no começo? Você sabe como era? Não? Vem lá. Êxodo capítulo de número 5. Só vou ler um texto para vocês. Êxodo 4, 26, aliás. Deus falou com Moisés: Moisés, tira o meu povo. Mas Senhor, eu sou galo. Moisés, não se preocupe, pega na vara, ela vira cobra. Põe a mão dentro da roupa, ela fica uma mão de lepra. Põe de novo, ela é curada. Pega na vara, que já é cobra, ela volta a se tornar vara. Ou seja, fantástico, fantástico. Agora ele volta, fala para o seu sogro, fala: sogro, eu estou indo embora de Midian, dá-me a tua bênção. E ele pega, abençoa e vai embora. E agora ele está indo, pega a esposa dele, pega os filhos e está indo fazer o que? A maior missão da vida dele, o maior projeto. Mas Moisés não tinha começado com ele também. E aqui, olha só, no versículo de número 24 em diante diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-se o Senhor e o quis matar. Uau! Deus se revela e manda ele tirar o povo. Ele começa aí querendo tirar o povo, vem Deus e agora quer matar ele. O que ele fez de errado? Vamos ver o que ele fez de errado. Versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Explicar em um minuto. A circuncisão era um fato para todo temente a Deus. E era um selo de que você pertencia a Deus. E o não circuncidado era de que não pertencia a Deus. Moisés então ouviu a voz de Deus, chegou para Zípora e falou: vamos embora, vamos, sogrão, Jetro, abençoa, ele está indo. Só que ele estava indo sem se consagrar. Ele estava consagrado, mas a casa dele não estava. E aí o Senhor aparece no caminho e quer matá-lo. Por quê? Porque possivelmente ele pensou assim: faço isso depois. Ponho debaixo do tapete, cuido desse, porque afinal de contas eu tenho um projeto maior, chamado povo de Israel lá no Egito. As orações subiram, são milhares. O que vale mais, milhares ou uma esposa e uma criança? Depois a gente cuida. Quantas são as coisas que a gente põe para depois, sendo que essas coisas que são para depois são da nossa família. E ele começou muito mal. E aqui tomou uma dura do Senhor e da mulher, imagina. E aí ele vai, então o Senhor o abençoa, porque ele acaba deixando, ele vai para o Egito, chega lá no Egito, fala com os anciões, Deus traz Arão, e aí ele faz milagres, e aí o povo acredita que realmente ele tinha essa missão. Aí começa, no capítulo 5 em diante. A família é projeto de Deus. Do que valia Moisés ganhar o Egito todo e perder a sua casa? Amado irmão, amada irmã, amados jovens e adolescentes, cuidem da família de vocês. Sejam consagrados, não circuncidados na carne, mas no coração. Vocês estão no Egito, mas não são do Egito. Glória a Deus. Nós somos o povo de Deus, peregrinando nessa terra e lutando contra o faraó. E que Deus nessa manhã possa guardar um temor que nos expande para consagrarmos a nossa casa, para zelarmos pela nossa família, para valorizarmos relacionamentos saudáveis, para neutralizarmos tudo que é do Egito na nossa vida, na nossa casa. Mesmo que seja uma unha que você está dedicando ao Egito, um dedo, alguns dedos, que
nessa manhã o Senhor te liberte, porque o Egito não merece nada teu, nenhum dos teus ossos, nenhum fio de cabelo teu, porque você e eu fomos consagrados ao Senhor. Amém? Quero orar com os irmãos e pedir a bênção do Senhor. Amado Pai, obrigado por essa manhã. Guarda essa palavra no coração do teu povo e nos abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém.